Amada igreja, mais uma vez, que a gloriosa e majestosa paz do Senhor impere em todos os corações presentes. Bendito seja o nosso Cristo, que continua sendo honrado, adorado nesta casa, e eu quero continuar a explanação da temática da evangelização relevante para a nossa geração. Nesta feita, leremos o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, do versículo 29 até o 39. Servirá como base e depois analisaremos o nosso temário à luz do conteúdo a partir da página 37. Diz assim a palavra saudável do bom Deus. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E, respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem isto diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhes anunciou Jesus. E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Quem diz amém a esta palavra? Amém. Deus abençoe, podeis assentar, amados. Graças ao nosso Rei precioso. O Espírito Santo tinha um encontro marcado com o coração do eunuco etíope. Não foi Filipe que precisava conversar com o eunuco, mas o Espírito Santo utilizou a vida do evangelista Filipe, à época diácono, para trazer a revelação do evangelho ao coração daquele homem da Etiópia. Este homem, que era um ministro da rainha de Candace, não era um nome, era uma titulação, como o César para o Império Romano, como Assuero para o Império Persa, como Faraó para o Império Egípcio. Candace era um título imperial, e este homem era o ministro das finanças daquele reinado, e ele era temente a Deus. Ele havia subido a Jerusalém para adorar, mesmo com uma compreensão incompleta do Evangelho, e agora o Espírito Santo queria aperfeiçoar a visão daquele homem, para que ele viesse adorar a Deus de uma maneira ainda muito melhor, com a revelação da graça do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Portanto, foi um encontro do Espírito Santo com este homem, e é isto que nós enfatizamos na evangelização. O principal protagonista e o principal evangelista da evangelização é o Espírito Santo. Deus é o autor da missão,
Jesus Cristo é a mensagem da missão, o Espírito Santo é o poder da missão, o mundo é o alvo da missão, a igreja é a agência da missão, o cristão é o agente da missão e Satanás é o opositor da missão. Mas ele já está derrotado desde o Calvário e o Evangelho vai avançar para a glória e honra do Senhor Jesus. Amados, ter uma evangelização relevante dentro daquela divisão tríplice que fizemos, Deus, Evangelho e os perdidos, eu quero me deter agora em relação aos perdidos, mas antes apenas mencionar na página de número 38.2.3, a evangelização, ela é relevante quando ela busca a glória de Deus. Destaco a frase de um pastor holandês que disse: o objetivo final e mais elevado da evangelização não é o bem-estar dos homens, nem mesmo a bem-aventurança eterna, mas o objetivo final e mais elevado da evangelização é a glorificação a Deus. Quando Deus é glorificado, eu e você somos beneficiados. Guarde esta palavra no teu coração. Quando nós glorificamos a Deus, de alguma maneira, nós somos beneficiados pela benevolência e pela bondade do Senhor nas nossas vidas. Segundo ponto em relação a Deus, 2.4, a evangelização, na página 39, ela é relevante quando o evangelizador busca a glória de Deus. Nós, quando evangelizamos, não buscamos glória pessoal. Não há em nós nenhum direito de auferir algum tipo de crédito nesta obra. Leon Morris, um comentarista bíblico, disse que pregar o evangelho não é matéria para vaidade. Paulo acha que não pode pretender nenhum crédito particular nisso. Quando pregamos o evangelho, não há espaço para vanglória humana, não há espaço para colher dividendos pessoais, não há espaço para se manipular os resultados da salvação. Desculpe eu falar, eu penso que o Espírito Santo já trabalhou com você durante este dia, e eu tenho liberdade para te dizer isto. Não podemos confiar demasiadamente na contabilidade dos homens, não podemos confiar em relação à evangelização nas estatísticas humanas. O Espírito Santo é o soberano que sopra o seu vento onde Ele quer, e ninguém pode manipular, ninguém pode dominar a sua ação soberana. É claro que é importante para nós termos referências do que está ao nosso alcance, mas jamais diminuirmos a profundidade e o poder eficaz da obra do Espírito no coração de uma pessoa. Quando evangelizamos, não buscamos a glória humana, não buscamos a glória da nossa denominação, não buscamos a glória do nosso ministério, mesmo porque ministério não salva, denominação não salva, quem salva é Jesus, e nós damos a Ele o louvor e a glória, por isso que estamos aqui servindo o seu santo nome. Obviamente que quando digo isto, não estou sendo incoerente ou censurando a igreja de Deus, a igreja local. Nós, de acordo com a visão neotestamentária, só podemos ser bons evangelistas quando temos raízes profundas numa igreja local, debaixo de uma liderança espiritual que é exercida sobre nós. Há um pensador missionário que ele pensa que todo cristão deveria ter uma visão que ele chama de glocal, uma igreja, ou melhor, um cristão que tem uma visão global e ao mesmo tempo local, a partir de um local com uma visão global. Ele deu o nome disso de glocal, ou seja, um mix entre o global e o local. Não há espaço
espaço na igreja para freelancers no ministério. Nós só podemos ser grandes evangelistas nas mãos do Senhor quando estamos aprofundados numa igreja local. Em outras palavras, eu tenho um pastor, eu tenho onde cear, eu tenho onde entregar o meu dízimo e contribuir com as ofertas e ofertas missionárias, e eu tenho um lugar onde eu devo prestar contas. O evangelho no Novo Testamento, ele é marcado e caracterizado desta maneira. Portanto, não buscamos nenhum outro tipo de glória, a não ser aquela glória que procede do Calvário e da cruz, a quem honramos e enaltecemos o nosso Cordeiro triunfal, o nosso amado Jesus, que venceu a morte e venceu o mal. Em relação ao evangelho, nós encontramos no ponto 2.2, a evangelização é relevante quando compreendemos a natureza da missão que nos foi conferida por Deus. Nós já falamos isso à tarde. Nós precisamos entender a natureza da nossa missão. Deixa eu te falar uma frase que pode ser forte, mas um evangelho que não confronta é um evangelho inoperante. As pessoas hoje querem mensagens que agradem o eu e o ego, mas a palavra de Deus, ela também é ministrada contra o nosso eu, contra o nosso ego. Não leia a palavra de Deus apenas selecionadamente daquilo que você gosta, e daquilo que você não gosta você tem reserva. Não, receba todo o conselho de Deus, toda a revelação de Deus, toda a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Antigamente nós tínhamos a caixinha de promessas, né? Dificilmente ia ter um versículo ali que seria de doutrina, era mais uma promessinha, né? E ali era só: não temas que eu estou contigo, não é verdade? Talvez serviu para um propósito à época, e alguns irmãos foram edificados, mas hoje nós já crescemos na graça e no conhecimento, e sabemos que não podemos selecionar parte das Escrituras, apenas aquelas que nós gostamos. A palavra de Deus é a espada do Espírito, ela também deve penetrar no nosso coração, e ela vem a favor de nós, mas por vezes ela pode vir contra nós. Sabe o que eu tenho para dizer ainda sobre isto? Esta é a única espada que eu conheço, que quando fere, cura e sara. Esta é a única espada na mão do Espírito, que quando penetra ela cura, ela traz vida, ela traz medicina, ela traz terapia do céu, ela traz bálsamo, ela traz óleo fresco da glória e produz vida espiritual dentro de nós. Leia a palavra contra você. Há um eu decaído dentro de mim, há um eu decaído dentro de você, que precisa ser corrigido, e o Espírito Santificador está aqui nesta noite para te apontar qual é a área da minha e da tua vida que a gente precisa resolver com Deus. Uma igreja que não é evangelística deixará de ser evangélica. Uma igreja que não evangeliza, em breve ela se fossilizará, ela se tornará um fóssil, porque não podemos apenas adorar na contemplação do majestoso, no maravilhamento, no deslumbramento deste nosso Deus que nós apreciamos. E adoração é central para missões e evangelização, porque quanto mais você adora, se entrega e aprecia a grandeza de Deus, é como se um combustível missionário fosse injetado dentro de nós, para nós falarmos do evangelho lá fora onde os pecadores estão. John Stott disse que, aguenta aí irmão, vai dando glória, aguenta aí. Ele disse que adoração sem missão é hipocrisia. Vou repetir, vai guardando e vai dando glória aí. Adoração sem missão é hipocrisia.
Disse ontem aqui, frase de Billy Graham: a melhor forma de louvor, a melhor forma de adoração, a melhor espiritualidade é o som dos pés consagrados daqueles que buscam os perdidos e os desamparados. Não é o que a gente às vezes vê por aí, não, agora a onda é adoração extravagante, nós vamos nos entregar, fecha o olho, toca essa guitarra, esse piano aí no mais alto, é adoração extravagante. Não é esse o melhor louvor que Jesus quer ouvir. Ele quer ouvir o som dos pés consagrados daqueles que andam pelos bairros evangelizando, falando do amor doce e glorioso do meigo nazareno. Portanto, meus irmãos, vamos entender a natureza da nossa chamada, da nossa missão. Ainda em relação ao Evangelho, ponto 2.5, na página 39. A evangelização é relevante quando a evangelização ela é cristocêntrica e não antropocêntrica, homocêntrica, o homem no centro. O culto aqui não é para mim, não é para você, o culto é para Deus. O culto é para Ele. Trata de arrumar a postura do teu coração e se entrega para Deus, no louvor e na adoração. Às vezes a pessoa muito despercebida no culto, aéreo, pensando em outras coisas, e o Espírito Santo tentando pegar você, meu irmão. E o Espírito Santo tentando pegar você. A W. Tozer dizia que Deus não tem nada para falar a um homem indiferente à sua voz. Se você está indiferente, eu quero te dizer que Deus sempre fala. Até o silêncio dele, Ele está falando. A questão é se eu e você temos ouvidos para ouvir o que Deus está falando. E aqui eu sei o que Deus está falando. Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem vem. E quem ouve diga vem. E quem tem sede venha. E beba de graça da água da vida. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu vejo dois tons neste versículo. O Maranata para o vem Senhor. Três personagens, o Espírito, a noiva e aquele que quer beber da água. E vejo também um tom de um apelo evangelístico. Vem, vem, vem Senhor, vem pecador. Vem Senhor, vem pecador. Vem Senhor, vem pecador. Se prostre aos pés da cruz. Esta cruz que nós pregamos à tarde, quando disse que a cruz é um instrumento extraordinário de poder, porque no texto da Epístola aos 1 Coríntios, capítulo 1, 18 a 25, que lemos, disse que Deus não salvou o mundo e os homens pela sua sabedoria, mas aprove Deus, pela sua loucura, salvar os homens através da pregação do Evangelho. Meu irmão, se Deus escolheu a sua loucura para salvar os homens, imagine se Ele escolhesse a sabedoria dele. Ninguém ia entender. Foi pela loucura, porque Ele sabe que o homem e a mulher no pecado têm a sua mente embaralhada, têm a sua visão entorpecida, entenebrecida pelas trevas espirituais, trevas morais, trevas espirituais. Mas veio o brilho do Evangelho para o meu e o teu coração, e hoje a gente vive na luz da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Um pastor uma vez aplicou esse versículo dizendo assim: lâmpada para os meus pés, farol de milha, e luz para o meu caminho, farol alto. A palavra de Deus é farol alto, vai te mostrar o caminho. Se está vindo curva aí, é farol alto. A palavra de Deus na tua vida é farol alto.
Se tem pedrinha e buraco aqui, é farol de milha, você vai enxergar por aqui. Mas você não pode tropeçar, não pode cair, porque mais forte e poderoso é aquele que te toma pela mão e te aponta o caminho iluminado com a graça e a honra do Senhor Jesus na sua vida. Outro ponto que nós precisamos nesse elemento da cristocentricidade do Evangelho na hora da evangelização. Filipe é um exemplo de um homem que pregou, fez um evangelismo em massa em Samaria, e diz Atos 8:5. Aliás, o livro de Atos é conhecido como o epicentro da evangelização. Em Atos 8:5, o que foi que Filipe pregou lá em Samaria? Cristo. E de repente o Espírito Santo, primeiro que foi um anjo, angelologia, depois foi um espírito, falou com Filipe: se aproxima desse homem aqui que eu quero falar com esse eunuco. E a Bíblia diz no versículo de número 35, que foi que ele pregou para aquele eunuco? Jesus pregou a Cristo. Esse é o tipo de evangelista que a igreja precisa, que pode pregar para uma multidão, Cristo, mas sai daqui e vai pregar para uma pessoa no deserto, Cristo. O mesmo Espírito que colocou a cidade de Samaria diante de Filipe, foi o mesmo Espírito que o conduziu para falar ao coração de um etíope. E o bom evangelista é aquele que, do ponto de vista humano, declina, se rebaixa. Eu não vou falar para um só, não. Eu quero falar para um monte de gente. E Filipe, servo de Deus, ele está ali no deserto. Quem vai para o sul, para Negueb, Gaza, e ele está ali na direção do Espírito Santo, e ele leva o evangelho ao coração daquele homem. Diz a tradição, uma história, portanto uma fonte extra-bíblica, que este homem volta para a Etiópia, e lá a igreja de Jesus, ela é implantada no primeiro século da era cristã. Isso se vinga durante os próximos meses, ou melhor, os próximos anos, e assim a obra do Senhor é conduzida. Um outro elemento, nós vemos agora ainda em relação ao Evangelho, página 40, 2.8. A evangelização, ela é relevante quando não estamos centrados em métodos, mas sim no conteúdo inalterável do Evangelho. Você pode criar métodos, programas, planejamentos, se o conteúdo que é passado não é o Evangelho, não é negócio da igreja, não dá certo. Pastor amigo meu pregando lá na nossa igreja para os jovens, ele disse que no século XVI eclodiu a reforma protestante, e o valor central da reforma, sola escritura, somente a escritura. E Deus fez uma reforma na igreja através da palavra. Século XVI, palavra. Século XVII, palavra. Os morávios, os wesleyanos, os Wesley, e todos os irmãos ali daquele movimento. Século XVIII, palavra. Século XIX, os movimentos de santidade. Século XX, Rua Azusa, estudando Atos, palavra. Século XXI, igreja de caixa preta. Está faltando palavra. Está faltando palavra. É a palavra. Métodos são flexíveis, eu entendo. Não é o modelo, isso ou aquilo. O que eu estou falando, às vezes, falta o essencial, que é a palavra. Só tem reforma, só tem reavivamento, a igreja só é revitalizada pela exposição da palavra, você gostando ou não. O avivamento, ele é bíblico, tem raízes profundas no arrependimento, na contrição, e é isso que nós estamos vendo, a ação do Senhor nesta igreja, neste campo, para a honra e glória do Cordeiro de Deus e para mais ninguém.
Vamos falar agora em relação aos perdidos. Primeiro ponto, página 37, agora volte, 2.1. A evangelização ela é relevante quando a eternidade é visada no início, no meio e no fim da evangelização. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu vou te explicar agora. Devemos considerar a realidade triste de um incrédulo, de um descrente. Eu penso, irmãos, que todo salvo, ele tem o desejo ardente que um não salvo seja salvo. T.L. Osborne, apesar de discordarmos um pouco do seu arcabouço teológico, mas foi um homem que se dedicou à evangelização na África. Ele disse o seguinte: o cristão que deixar de ganhar almas para Cristo, em breve perderá a chama do fogo do Espírito no seu coração. Em outras palavras, sabe por que não evangelizamos? Porque o nosso coração está frio. Porque se tiver fogo do Espírito, a gente evangeliza. Como eu disse aqui à tarde, se você sentir ou não sentir, evangelize. Se você querer ou não querer, evangelize. Se você racionalizar ou não racionalizar, evangelize. A força está no evangelho e não no evangelista. A força está no evangelho e não no evangelizador. E é isso que nós devemos fazer, amados, para sermos relevantes na nossa geração. Quer ser relevante, como disse ontem? Saia daqui e encontre o primeiro coração sem o governo de Cristo e fale do evangelho para essa pessoa. Eu passei num local hoje à tarde, conversei com um jovem e eu perguntei se ele conhecia o Senhor Jesus, o plano da salvação, se ele tinha fé em Cristo. Ele disse que não. Logo eu saquei um folheto evangelístico e dei na mão dele. E aí ele disse para mim que ele era católico, mas não era frequente. Eu falei, então leia esta mensagem e abra o teu coração para a mensagem de Jesus e conheça-o como Senhor e Salvador para a tua vida. Lancei a semente. Talvez eu nunca mais veja esse moço, mas se tem uma coisa por onde eu passo, eu procuro fazer isso para a glória de Jesus. Desculpe o exemplo pessoal. É lançar esta semente dos folhetos evangelísticos. Mas há muito tempo que eu já faço isso, ando na carteira. Porque quando eu chegar lá, eu vou ter uma surpresa extraordinária. Eu vou descobrir que haverá algumas pessoas lá, que estarão lá porque eu fiz parte de um processo na cadeia evangelizadora, e que quem selou foi o Espírito Santo. E que não tem nada a ver comigo nem contigo, mas tem a ver com a glória do Senhor. Então, a eternidade deve estar gravada nos nossos olhos. Pastor, por que o senhor está falando da eternidade? Porque a eternidade deve reger as nossas ações e as nossas decisões, principalmente em relação aos perdidos. Pastor, fala mais um pouquinho sobre isso aí. Tem uma frase que diz assim, de um pastor veterano das Assembleias de Deus, que na eternidade ninguém me acuse dizendo, não me falaram de Cristo. Quando você tem a eternidade no seu coração e é regido pelos valores da eternidade, sabe o que acontece? O teu coração é capturado pelo Evangelho, e somente o Evangelho é poderoso para desmamar o teu coração dos prazeres desta vida. Só o Evangelho vai desmamar o nosso coração das coisas terrenas. Você vai pensar na eternidade. A Bíblia diz que nu viemos a este mundo, e manifesto é que nu sairemos dele. Não levaremos nada. Do berço ao túmulo, nada levaremos.
Daqui 100 anos nós já não estaremos mais aqui. Se Jesus não voltar, a igreja continuará militante e atuante, sem deixar e declinar da obra evangelística, discipuladora e missionária. Pense na eternidade. Se você é regido pela eternidade, os valores do reino eterno estão gravados nos teus olhos. Para onde você olhar, você vê na perspectiva da eternidade. Não olhe de maneira comum para uma pessoa aí na rua, num shopping, no mercado. Não olhe de uma maneira comum. Olhe com os olhos da eternidade. E assuma aquela pessoa como um desafio espiritual para você, que você deseja no teu coração falar do evangelho para ela. Por quê, pastor? Porque a eternidade deve ser considerada, porque o perdido, ele está numa triste realidade espiritual. Segundo, ele pode morrer. Depois da morte, segue o juízo, ele vai ser julgado, e depois do julgamento, ele irá para o inferno. Tenha, por favor, esta compaixão, como o pastor Jamierson estava pregando aqui. Se nada está mexendo no teu coração em relação aos perdidos, é porque tem algum vazamento no teu cristianismo. Tapa a brecha, meu irmão, deixa o evangelho consertar o meu e o teu interior, e vamos anunciar a medicina para as nações, aquele que é saúde para as nações, e com certeza brotará a incorrupção e a imortalidade no coração dos perdidos. A eternidade. Esse elemento da eternidade, no início da evangelização, eu estou falando com alguém aqui, evangelizando, eu estou pensando na eternidade. Eu já abri um diálogo ali, no meio, eu estou pensando na eternidade. Terminei a discussão, o debate, ou melhor, a conversa, porque Paulo também evangelizava mediante um evangelismo persuasivo de conversa. Nem sempre é pregação com microfone, a maioria das vezes não é, como disse o pastor Juari aqui. O púlpito é o último local. Nós devemos ter este compromisso, amados, de olharmos em relação aos valores da eternidade. Todos os avivamentos que ocorreram na história foram como elemento chave este aspecto da eternidade. Em segundo lugar, em relação aos perdidos, ponto 2.6, na página 39. A evangelização, ela é relevante quando ela resulta em conversões geradas pelo Espírito Santo. O poder do Espírito Santo no evangelismo não é opcional, é indispensável. Você e eu precisamos evangelizar sob o poder do Espírito Santo. Pastor, o que é que eu preciso para ter este poder na minha vida? Você precisa ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Você precisa buscar o enchimento, a plenitude, a renovação do Espírito Santo. Do contrário, você vai dar vazão aos seus membros carnais, vai dar vazão à sua pecaminosidade, se você não buscar o enchimento do Espírito Santo para mortificar a tua carne. Os membros do teu corpo quererão te afugentar da sacrossanta presença de Deus, e você então precisa veementemente, imperiosamente, buscar o enchimento diário do Espírito, como Paulo declara em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Continuamente, todo dia. Que eu e você entendamos esta grande verdade da necessidade do poder do Espírito na nossa vida. Veja como o elemento cristocêntrico na conversa que Filipe teve com aquele eunuco.
ele perguntou se ele estava entendendo o que o profeta Isaías tinha escrito. E ele falou: como eu posso entender se não há quem me ensine? E há uma interpretação profética que Filipe estabelece, uma hermenêutica profética, apontando para Cristo, apontando para o enfoque messiânico. E este é um grande segredo para mim e para a tua vida. Quando a palavra de Deus é interpretada corretamente, as almas são beneficiadas. Uma boa hermenêutica deve sempre buscar, como já disse aqui, a chamada cristocentricidade, ou seja, Cristo no centro, Cristo no meio, Cristo exaltado. A conversão não é fruto da atividade humana. Se você entender que a conversão resulta de proclamar o Evangelho e da obra do Espírito, você jamais tentará roubar o papel do Espírito Santo e vai se dedicar somente na proclamação das boas novas. É isso que Deus espera de nós. Um outro elemento, e penúltimo desta noite, para mim e para você, em relação aos perdidos. Ponto 2.7. A evangelização ela é relevante quando somos convencidos do senso de urgência desta tarefa. Provérbios 24:11 diz: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados à matança, se os puderes retirar. O evangelista faz isso. Livra os homens da sentença de morte que estão sobre suas cabeças. E aí, meu amado, você debaixo da visão, da necessidade do revestimento de poder do Espírito, que não ocorre apenas no momento do batismo com o Espírito Santo, como cremos, nós devemos então buscar esta intimidade com o Espírito, estar sensível à voz do Espírito, como Filipe, irmão. Irmão, o Espírito Santo falou com Filipe, o anjo falou com Filipe. Olha a sensibilidade espiritual deste irmão, que era um diácono e que no capítulo 21 foi chamado de evangelista e que tinha 4 filhas donzelas que profetizavam na igreja do Senhor. Era um homem sensível. E eu e você somos sensíveis? Não podemos perder a marca identitária pentecostal da nossa igreja. Nós somos pentecostais. Cremos na liberdade dos dons, na operação do Espírito, na voz que o Espírito ecoa no meu coração e no teu coração. Não vivemos de migalhas de avivamentos passados. Não vivemos de ventos de avivamento de outrora. Eu vejo Deus levantando uma geração nova e faminta pelas realidades eternas, e é o Espírito Santo derramando o poder original de Pentecostes, é o Espírito Santo derramando o Pentecostes de Rua Azusa, fazendo corações queimar em brasas vivas para a glória do Senhor. Tenha esta fome, esta sede por Deus, este atributo da pentecostalidade. Esta igreja não vai perder. As igrejas por aí podem, quem sabe, viver também momentos bons, quem sabe momentos ruins, esfriamento. Nós devemos nos cercar com um muro de fogo que a palavra de Deus estabelece, para que a minha alma venha a arder, para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir e falar através de nós e alcançarmos as pessoas lá fora onde elas estão. Não quero esboçar de maneira alguma um tipo de super espiritualidade. Não existe espiritualidade de super-homem, de super-mulher, super-woman, não existe. A espiritualidade de Jesus, mas principalmente com um enfoque pentecostal, é uma que se dedica à oração, à simplicidade da oração.
de entrar no teu quarto, derramar a tua alma. Quando foi a última vez que você entrou no teu quarto, falou com Deus e respirou a atmosfera celestial através da oração? Sem se preocupar com celular, com qualquer coisa, tempo, relógio, com afazeres. Algumas pessoas estão sendo sufocadas, e a mensagem às vezes é sufocada pelas preocupações desta vida presente. Lutero, Wesley, não saíam do quarto enquanto não vissem o fogo ardendo nos seus corações. Por isso que marcaram gerações. Tem um pastor americano que disse que as redes sociais se levantarão como testemunhas contra nós no dia da prestação de contas, para provar para nós que não é que a gente não tinha tempo para orar, ler a palavra e jejuar, é porque a gente não queria mesmo. Vamos ser corrigidos pelo Espírito Santo. Quantos aceitam a correção do Espírito Santo nesta noite? Enquanto Ele corrige, Ele lava a gente. Enquanto Ele corrige, Ele limpa a nossa alma. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta hora, uma leveza que só o céu traz na tua vida, um alívio do Senhor, sobre as tuas batalhas diárias, sobre as tuas dificuldades, aquilo que vem pesando sobre você já há algum tempo. O Espírito Santo faz repousar sobre ti nesta hora a graça dos céus, a virtude da glória, para que haja uma presença leve de Deus no teu espírito. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Isso é Pentecostes. Isso é Pentecostes. Vigília, oração, entrega, jejum, dedicação, evangelização, e deixa Deus ser Deus da sua vida em nome de Jesus. Quebra associações erradas, rompa relacionamentos que Deus não se agrada, mas queira agradar o coração de Deus. Tenha sede de santidade, fome de justiça. Deus vai bradar e vai derramar uma cachoeira de glória na minha e na tua vida. Deus quer te dar um óleo fresco, amado. Deus quer derramar um óleo fresco sobre ti. Como amastes a justiça e aborrecestes a iniquidade, por isso o Senhor teu Deus derramou sobre ti óleo de alegria. Eu profetizo óleo de alegria sobre você. Este óleo vai sarar você, vai curar a tua visão. O colírio do Espírito está sendo aplicado agora sobre a tua vida e o teu coração. Você pode nem sentir, mas você vai ver os resultados desta palavra, porque o Espírito Santo vai capturar você, vai fisgar você. Neriou clomou xandere raio e profeciandere ras. Pelo poder do sangue de Jesus e do nome de Jesus, receba a visitação gloriosa e augusta do Espírito Santo na tua alma. Levante a tua mão e adore ao Senhor por um minuto. Dê a Ele glórias, dê a Ele hosanas. Laio procome na raio e shimolofou, deramanjo ploquinjo semonai. Meroclovende o tessuminio. É a tua hora, amado, da renovação, diz o Senhor. É o teu momento agora, diz o Senhor. Tão somente deixe de olhar para si e olhe para os perdidos. E eu, diz o Senhor, mandarei uma avalanche de poder sobre ti. Uma avalanche de poder. Haverá um redimensionamento da tua vida espiritual. Um cristianismo seguro vai cair por terra, e um cristianismo vivo, operoso, dinâmico, frutífero aparecerá na tua fé, diz o Senhor.
O Espírito Santo vai melhorar a tua visão espiritual. O Espírito Santo vai destapar ouvidos de algumas pessoas aqui e vai colocar um novo apetite pelas coisas do céu, para que você desfrute de um novo tempo de relacionamento com Deus. E mais do que nunca, queiras tu obedecer o ID de Jesus e focalizar nos perdidos. Louvado seja o nome do meu Rei, louvado seja o nome do teu Rei. Meu amado, nós precisamos do Pentecostes original, mais do que nunca. Não blá blá blá, não oba oba, não pro. Precisamos de graça real do Espírito, poder genuíno, nova operação do céu sobre mim e você. Ele pode fazer de novo. Ele não vai deixar nós vivermos em nostalgia de migalhas de avivamentos passados. Ele vai nos dar o pão, e este pão é Jesus. E assim, meu amado, com esta marca da pentecostalidade, que não pode ser esquecida jamais, você vai entender que a evangelização é a única razão pela qual a igreja ainda está neste mundo. E desta maneira nós vivermos, amados, na iminência da volta do Cordeiro, para resgatar a sua noiva de glória deste mundo. Quando a igreja vive na expectativa da volta de Cristo, ela é provocada nela uma atitude de evangelização pelo mundo perdido e por uma busca de pureza no coração. Nós devemos manter nossas vidas limpas, nós devemos manter nossa expectativa que Jesus voltará, e Jesus não está demorando para voltar, é que Ele é paciente demais e quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, cruz, poder do Espírito e a volta de Jesus vão reger a nossa postura e decisão em relação aos perdidos.